Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam. Nós estamos aí na nossa aula de Teoria Geral do Processo dos terceiros semestres, da semana do dia 9 ao dia 12 de junho. E estou gravando essa aula aqui também em razão dos feriados, para que cada um possa então assistir no melhor horário, no horário que melhor se adeque às suas necessidades pessoais e familiares também. Nós estávamos estudando as condições da ação e nós já estudamos a legitimidade ad causa, faltando apenas um trecho final desse tema, que é a sucessão de partes no processo. E na aula de hoje, nós pretendemos encerrar esse tema condições da ação, analisando também o interesse jurídico processual e a possibilidade jurídica do pedido, que, como já comentamos nas aulas anteriores, deixou de ser uma condição da ação no CPC de 2015. E depois, então, já imediatamente, analisaremos também na aula de hoje os pressupostos processuais. E usaremos esse tema, pressupostos processuais, como uma forma de revisão de outros temas, de outros pontos que nós vimos ao longo do bimestre e também do semestre. Então, será uma aula bastante longa aí. Dependendo das condições físicas do professor e também do tempo gasto, nós faremos ou um bloco só ou dois blocos, Mas, oportunamente, eu encaminharei o link aí de um ou de ambos os blocos para que todos tenham acesso. Fiquem tranquilos, isso aqui será disponibilizado para vocês via streamer, provavelmente YouTube. Não irei controlar a presença em razão também do feriado dessa semana, para que vocês possam melhor se adequar aos horários e às necessidades pessoais e familiares. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula aí de Teoria Geral do Processo, condições da ação, nós estávamos estudando a legitimidade ad causa, E dentro da legitimidade ad causa, ficou faltando algumas peculiaridades, E justamente o ponto que nós havíamos parado era a análise da sucessão de partes dentro de um processo. Ou seja, o processo ele se inicia por uma das partes, por uma parte, uma pessoa como parte, e essa pessoa então sai do processo, a gente vai ver o principal motivo aí, e vem então outra pessoa a sucedê-la ou a substituí-la dentro daquele processo. Então é um processo que se iniciou com uma determinada parte, com uma determinada pessoa, porém essa pessoa sai do processo e entra uma outra pessoa no lugar dela. Essa é a ideia, então, de sucessão de partes no processo, de substituição de uma parte, então, por outra pessoa. Bom, pessoal, e a principal causa de sucessão de partes no processo é justamente a morte de uma das partes. É justamente a morte de uma das partes. Então, uma das partes morre e é necessário, então, tirá-la do processo, porque ela simplesmente deixou de existir no mundo físico, e substituí-la, então, por outra parte dentro do processo. O detalhe é que essa outra pessoa que vem a substituir a parte que morreu, ela varia a depender do tipo de ação. Então, a gente precisa primeiro analisar o tipo de ação para definir, então, como que vai ser feita essa substituição da parte falecida e, na verdade, quem vai substituir essa parte falecida. E nós temos 3 tipos de ações que são relevantes para fins de análise da substituição da parte falecida por uma outra parte, que é o que aparece aí no quadradinho para vocês, As ações, então, patrimoniais, as ações pessoais e as ações personalíssimas. E a solução dada para a substituição da parte falecida varia justamente em se tratando de uma ação patrimonial, de uma ação pessoal ou de uma ação personalíssima. Iniciando o nosso estudo aí pelas ações patrimoniais.
Pessoal, as ações patrimoniais são aquelas que têm como objeto um patrimônio, um bem, um valor, um crédito, né, que é o direito de receber uma quantia, e, claro, também o débito, né, que é o dever de pagar determinada quantia. Então, as ações patrimoniais, elas se referem, em última análise, a bens, a interesses econômicos. E nessas ações patrimoniais, morrendo uma das partes, essa parte falecida ela é substituída pelo espólio, né? Então, o substituto processual do falecido nas ações patrimoniais é o espólio, Então, por exemplo, a pessoa ela moveu uma ação de cobrança, né? Ela moveu uma ação de cobrança cobrando um crédito contra outra pessoa. Ação de cobrança, cobrando dinheiro. Aí, né, pode ser embasado em um contrato, pode ser embasado, por que não, em um título de crédito, né, como um cheque, como uma nota promissória, como uma duplicata, como uma letra de câmbio, né? Agora, claro, os títulos de crédito eles têm uma peculiaridade que vocês vão estudar, que se eles não estiverem prescritos ainda, não se vale, até se pode valer de uma ação de cobrança, mas eles têm uma prerrogativa, né? Eles têm algo a mais, que é permitirem até uma ação de execução. E que seja uma ação de execução, ela também é uma ação patrimonial. Ela também é uma ação patrimonial. Falecendo alguém, então, numa ação patrimonial, numa ação de cobrança, por exemplo, o falecido ele é substituído pelo espólio de fulano de tal, né? Que é justamente o nome que se dá ao remanescente patrimonial do falecido, né? O remanescente patrimonial do falecido. Pessoal, agora o espólio em si, ele tem umas peculiaridades, né, envolvendo também a legitimidade de causa, né? E eu gostaria então de comentar justamente essas peculiaridades do espólio. Olha que interessante, o espólio, ele é um ente processual, ele não existe na realidade fática, ele só existe dentro do processo e que, claro, seja um processo que envolva interesse patrimonial, né? Porque o espólio, ele representa justamente os interesses patrimoniais remanescentes em razão do falecimento da pessoa, né? E esses interesses patrimoniais, né, a gente chama em conjunto de herança, tanto o ativo, que é o que o falecido tinha quando morreu, quanto o passivo, né, que é o que o falecido devia quando morreu. Então, um conjunto aí de ativo e passivo deixados pelo falecido, a gente chama de herança. E essa herança, ela é representada em juízo pelo espólio, que é um ente processual. E ser ente processual significa ele pode ser parte do processo, tanto autor quanto réu. Né? E essa possibilidade, então, de ser parte no processo, a gente diz que o espólio ele tem capacidade processual. O espólio, então, ele é um ente processual que representa a herança, que representa os interesses patrimoniais em juízo, tanto quanto autor, tanto quanto réu, e, portanto, ele tem capacidade processual, né? Pessoal, e além do espólio, nós temos outros exemplos, né, de entes processuais, entes que só existem dentro do processo, entes que têm capacidade processual, né? E o outro exemplo é o condomínio, né? Normalmente chamado de condomínio edilício, que é o condomínio formado pelo conjunto de apartamentos e de casas, né? Daí o nome edifício, né? Porque o condomínio formado é um condomínio edilício, né? Condomínio edilício. E o condomínio edilício, ele não tem uma existência própria, apesar de lá na frente do prédio estar escrito condomínio Boa Vizinhança, por exemplo.
né? Mas ele não tem existência própria. O que se tem ali é um empilhamento de unidades autônomas, que são os apartamentos. Porém, esse empilhamento de apartamentos autônomos racha, né, digamos assim, as despesas de custeio daquele próprio prédio, né? Então, apesar de ser unidades autônomas, existe de fato alguma união entre eles, mas é uma união de interesses econômicos, de interesses patrimoniais, de rachar as despesas para a sua própria manutenção, né? E, portanto, esse condomínio não tem uma existência própria juridicamente falando, né? Mas, como ele tem interesses patrimoniais, ele pode ser parte dentro de um processo, né? Ele pode ser parte dentro de um processo. Então, ele também é um ente processual, né? Que tem capacidade processual e, como tal, ele pode ser parte do processo, tanto autor como réu. Por exemplo, o condomínio ele pode ser autor de uma ação de cobrança do valor mensal desse condomínio devido por um dos apartamentos, né? O apartamento não pagou o valor mensal e aí o condomínio, então, entrou com uma ação de cobrança contra esse apartamento, contra o proprietário desse apartamento, cobrando aí o valor mensal do condomínio. Isso é uma ação de cobrança movida pelo condomínio, o condomínio como autor. Agora, pode ser que o condomínio tenha deixado de pagar imposto, né? Tenha deixado de pagar uma taxa de lixo, por exemplo, né? Taxa de iluminação pública, taxa de bombeiro, e aí então o ente público, né, ajuiza uma ação de cobrança, mais precisamente uma ação de execução fiscal contra o condomínio. E aí a gente tem o ente público como autor, movendo a ação de execução fiscal contra o condomínio e, portanto, o condomínio como réu, não tem problema nenhum, porque o condomínio ele tem capacidade processual, o que significa dizer que ele pode ser parte. E o outro ente que tem existência apenas dentro do processo, né, que não tem uma existência fática, não tem uma existência real, é uma existência apenas intraprocessual e, portanto, podendo ser parte e com capacidade processual, é a massa falida. A massa falida. A massa falida é o conjunto patrimonial deixado por uma empresa falida, composta tanto pelo ativo, que é o que ela ainda realmente tinha, né, como pelo passivo, que é o que ela deve, e aí entra tudo que ela deve. Pessoal, nós vamos estudar a falência e, consequentemente, a massa falida nos próximos semestres em Direito Empresarial. Porém, já queria deixar claro desde agora que, ainda que a grande maioria das falências e das empresas falidas e, portanto, das massas falidas tenha um passivo, que é dívida, maior que um ativo, isso não é absolutamente necessário. É raríssimo, mas é possível que uma determinada empresa ela tenha sua falência decretada mesmo, né, com um ativo, que é dinheiro, que é bens, que é patrimônio, né, maior que o passivo. Ou seja, ainda conseguindo pagar todas as suas dívidas. Porém, isso é muito raro, né? A grande maioria dos casos de falência mesmo, e, consequentemente, a grande maioria dos casos das massas falidas, o passivo, a dívida, é muito maior que o ativo, né? Que é o que ela detém, e nem vendendo tudo, ela consegue pagar todas as suas dívidas. Pessoal, a massa falida, ela que é a reunião desses bens e dívidas deixadas por uma empresa falida, ela não tem existência própria, porque o que se tem são os bens e são as dívidas, mas eles são trabalhados de uma forma única dentro do processo e, por isso, essa forma única dentro do processo, eles recebem o nome de massa falida. Ela detém capacidade processual, né? Podendo figurar como parte no processo, tanto como autor, tanto quanto réu dentro desse processo. Por exemplo, pessoal, os credores da empresa, quem quer receber dinheiro da empresa, vai cobrar, vai executar a empresa, né? E essa cobrança, essa execução, vai ter no polo passivo a massa falida, porque a empresa, na verdade, não existe mais, né? A empresa falida, ela deixou de existir.
Então, se coloca na parte como réu, no polo passivo, a massa falida. E também, claro, a massa falida, ainda que ela deva muito, pode ser que eventualmente ela tenha algum dinheiro para receber. E a massa falida, então, vai poder cobrar esse dinheiro que ela tem para receber, né? Ou uma ação de cobrança, uma ação de execução, né? Para conseguir receber esse dinheiro. E, claro, esse dinheiro não vai ficar com a empresa, porque a empresa não existe mais. Mas é interessante a massa falida conseguir cobrar e receber esse dinheiro, porque o que entrar vai ser repartido para os credores dela, vai pagar as dívidas dela, né? Consequentemente, vai sobrar menos dívida e o impacto econômico, né, para os credores ou para a sociedade em geral é muito menor. Daí a importância da própria massa falida cobrar, né, os seus créditos, né, tentar receber os seus créditos aí. Bom, pessoal, então terminamos aí as ações patrimoniais. Então, as ações patrimoniais, morrendo alguém dentro do processo, elas são substituídas pelo espólio, né? E o espólio é um ente processual, não tem existência própria, né? Mas podendo ser parte dentro do processo, porque tem capacidade processual. E da mesma forma que o espólio, também são entes processuais com capacidade processual, o condomínio e a massa falida. Bom, agora, em não sendo uma ação patrimonial, em sendo uma ação pessoal, então, que faleceu uma das partes, né? Sendo uma ação pessoal em que faleceu uma das partes. Pessoal, nas ações pessoais, o objeto discutido, ou o bem discutido, né, o valor discutido dentro do processo, né, não é justamente algo material, não é justamente algo material, como é nas ações patrimoniais. Nas ações pessoais, o que se discute são direitos inerentes às pessoas, né? Por exemplo, direitos à personalidade, né? Como o nome, como a imagem, como a honra. Que mais? Direitos aí de família, como, por exemplo, a filiação, como a filiação. Além disso, direito decorrente dessa filiação, que é o direito a alimentos. Todas essas ações, né, elas, como elas partem de um direito inerente à pessoa, elas são chamadas de direitos pessoais e, portanto, também de ações pessoais, né? Essas ações pessoais, morrendo uma das partes, ela não é substituída pelo espólio. Ela não é substituída pelo espólio. Por quê? O espólio representa bens. E, portanto, olha só o termo técnico. O espólio só tem legitimidade para as ações patrimoniais, porque o espólio só representa bens. E, consequentemente, o espólio não tem legitimidade para as ações pessoais. O espólio é parte ilegítima para as ações pessoais. Nas ações pessoais, morrendo uma das partes, essa parte falecida ela é substituída pelos herdeiros. Os herdeiros. Se tiver um herdeiro, é só ele. Mas se tiver vários herdeiros, são todos. São todos. Todos os herdeiros aí. As ações pessoais, então, né, elas são falecendo uma das partes, elas são substituídas pelos herdeiros, e são os herdeiros, então, que têm legitimidade para promover a substituição da parte falecida nas ações pessoais. Pessoal, eu coloquei um exemplo aí, ó, ação de investigação de paternidade, né? Por exemplo, o suposto filho, ele moveu uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. E o suposto pai veio a falecer no curso dessa ação de investigação de paternidade, sem que a ação tenha sido concluída. E, portanto, né, é necessário promover uma substituição do suposto pai falecido. Quem vai substituir o suposto pai falecido nessa ação de investigação de paternidade são os herdeiros. Por exemplo, os demais filhos daquele suposto pai, né? Os demais filhos, então, daquele suposto pai. E quantos forem reconhecidos, já reconhecidos, devem substituir aí o falecido, o suposto pai falecido.
falecido. E a ação, então, ela vai ser movida por um suposto filho contra, né, a partir de então, a partir da morte, contra os demais filhos daquele suposto pai, já que o suposto pai faleceu. Pessoal, e veja que, olha só, né? Isso, se a ação foi movida inicialmente contra o suposto pai, e o suposto pai já veio a falecer no curso da ação. Mas mesmo que não tenha sido movido a ação, né? E o suposto pai já tenha falecido antes do ajuizamento da ação de investigação de paternidade, essa ação de investigação de paternidade era imprescritível. E o suposto filho, então, mesmo após o falecimento do suposto pai, pode entrar com ação de investigação de paternidade. Agora, nesse caso, né, essa ação já vai ser movida, então, diretamente contra os demais filhos, contra os herdeiros daquele suposto pai. Sem problema nenhum, né? É uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, movida diretamente pelo suposto filho contra os herdeiros desse suposto pai. Não há problema algum, não há problema algum, né? Então, bem interessante aí, né? Ou, pessoal, olha outro exemplo que eu ajuizei essa semana. Entrei com uma ação dessa essa semana, né? Uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. Então, era um casal, viviam juntos aí há muito tempo, né? E o convivente faleceu, ou convivente faleceu. E aí foi aberto o inventário desse convivente, e aberto o inventário desse convivente, foi aberto também o espólio desse convivente falecido. E o inventário está tramitando. No curso do inventário, surgiu dúvidas em relação ao período de união estável, quando se iniciou e, claro, terminou com a morte do falecido, mas, né, surgiu dúvidas aí quanto ao período, principalmente em relação ao início. E o juiz determinou, então, que a convivente movesse uma ação de reconhecimento de união estável para definir o período. E, claro, dissolução, para ficar claro que com a morte, né, houve a dissolução dessa união estável. Então, eu fui contratado para promover essa ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem. E aí, eu não movi essa ação de reconhecimento de dissolução de união estável contra o espólio, porque o espólio só trabalha com interesses patrimoniais. O espólio, ele só tem interesse, ele só tem legitimidade em discussões, em ações que se discute patrimônio. Eu movi essa ação de investigação, de reconhecimento, né, e dissolução de união estável contra os herdeiros. Então, como a autora era ex-companheira, movendo a ação de reconhecimento de dissolução de união estável contra os herdeiros, inclusive filhos dela, né? Inclusive filhos dela, sem problema nenhum, né? Filhos de uma primeira união, mas também filhos dela, né? Daquela determinada companheira, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Funciona assim muito bem aí, funciona dessa forma. Então, nas ações pessoais, a legitimidade é dos herdeiros, né? Bom, pessoal, e também é possível dessa forma nas ações de fixação de alimentos, né? Também é possível ser dessa forma nas ações de investigação na ação de fixação de alimentos, né? Então, um filho, aí já é filho, porém, o pai não paga alimentos para ele, esse filho, então, entra com uma ação de fixação de alimentos contra o pai. E o pai, então, vem a falecer no curso dessa ação de alimentos, e vindo a falecer no curso dessa ação de alimentos, ele vai ter que ser substituído. Ele vai ser substituído pelos herdeiros, né? Pelos herdeiros. Por quê? Na ação de fixação de alimentos, o que se discute é a filiação, né? Discute-se, então, a filiação. Então, a gente substitui, nesse caso aí, né, pelos herdeiros. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos a substituição em ações pessoais, né?
já vimos em ações patrimoniais e terminamos agora em ações pessoais. E agora a gente pode falar um pouquinho da substituição ou não, né? Da substituição ou não das chamadas ações personalíssimas. Pessoal, essas ações personalíssimas, elas estão além das ações pessoais. Por quê? Porque elas também discutem direitos pessoais. Elas também discutem direitos pessoais. Mas elas estão além das ações pessoais, porque esses direitos, além de pessoais, eles são personalíssimos, também chamados de intuito personae. Intuito personae. O que significa dizer que são direitos pessoais daquela pessoa e intuito personae em razão daquela pessoa em específico. E isso gera um efeito muito grande. Por quê? Impede a substituição. Nas ações personalíssimas, o direito é daquela pessoa e só daquela pessoa. Então, isso na prática impede a substituição. Porque se ela vir a falecer, o direito é dela e só dela, significa que esse direito acabou. E se esse direito acabou, não tem por que continuar com essa ação, não tem por que permitir a substituição. Então, nas ações personalíssimas, morrendo uma das partes, a ação não permite substituição e, consequentemente, o direito e a própria ação devem ser extintas. O processo, então, ele será extinto. O processo, então, ele será extinto. Nas ações personalíssimas, morrendo uma das partes, o processo não admite substituição e esse processo, então, ele é extinto. O grande exemplo de ação personalíssima é o divórcio, né? O grande exemplo de ação personalíssima é o divórcio. Pessoal, uma parte moveu uma ação de divórcio contra a outra parte. E por quê? Porque eles eram casados. Quem eram casados? Só eles. E aí, no curso dessa ação de divórcio, um dos dois vem a falecer. Tem por que substituir ou pelo espólio ou pelos herdeiros? Não. Por que não? Porque o casamento, a dissolução, o divórcio é uma das formas de dissolução do casamento. Então, se uma das partes vem a falecer no curso do processo, né? Se uma das partes vem a falecer no curso do processo, não precisa mais decretar divórcio, porque a morte já é uma causa de extinção do casamento. Então, na prática, acabou. Não tem mais casamento, não tem por que continuar com o divórcio, né? E o juiz, então, ele não vai permitir que ninguém mais entre, nem espólio, nem herdeiros. O juiz simplesmente vai extinguir o processo, né? Então, essas são as ações personalíssimas, né? Um grande exemplo é o divórcio e elas não permitem a substituição, elas levam à extinção. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou, né, essa sucessão de partes, essa substituição de partes em razão da morte de uma das partes. E lembrando aí, né, a sistemática de substituição e quem será o substituto depende do tipo de ação. Se é uma ação patrimonial, se é uma ação pessoal, se é uma ação personalíssima. E a gente pode dar sequência, então, analisando agora, né, um outro detalhe a respeito da sucessão de partes dentro do processo, que é a venda de bem litigioso, né? A venda de bem litigioso. Bom, pessoal, o que é bem litigioso? Bem litigioso é o bem que está sendo discutido dentro do processo, né? É o objeto material do próprio processo, né? É o bem controvertido dentro do processo. Claro, provavelmente porque uma das partes quer esse bem para si e a outra parte provavelmente quer também o bem para si. Então fica aí, o meu é meu? Não, não é seu, é meu, né? E vice-versa das partes aí. Esse é o bem litigioso, é o bem que está sendo discutido dentro do processo. Pessoal, e esse bem, então, discutido dentro do processo, ele
é vendido para outrem, ele é vendido para um terceiro. Primeira pergunta que todo mundo faz: professor, pode? A resposta é pode, não tem problema nenhum. Né? Se o bem está sendo discutido dentro do processo, a rigor, né, em regra, não tem nenhum impedimento que esse bem seja vendido. Ele pode sim ser vendido para terceiro, a não ser, claro, que o juiz tenha bloqueado esse bem. Né? O juiz ele pode bloquear esse bem, ele pode bloquear a venda, ele pode bloquear a transferência desse bem. Mas se o juiz não tiver feito expressamente esse bloqueio de venda, bloqueio de transferência, o bem litigioso, o bem que está sendo discutido dentro do processo, ele pode ser livremente comercializado, ele pode ser livremente vendido e transferido aí, não tem problema nenhum. Né? Então, não se assustem aí, é possível sim a venda de bem litigioso como regra, a não ser que o juiz tenha proibido, aí tenha bloqueado esse bem. Agora, pessoal, ainda que possível, a gente tem que ter a ideia de que é mais difícil se realizar essa venda. E o grande motivo é, dificilmente ou raramente vai aparecer alguém interessado em comprar. Porque se o bem é um bem litigioso, né, ele já está dentro do processo, né, ele vai ter algumas dificuldades, né, digamos assim, é um bem enrolado, né? E aí a pessoa que compra, ou pretensa pessoa que compra, pode não ter esse interesse em comprar justamente porque se trata de um bem enrolado, né? E ela sabe, então, que se ela comprar, ela vai ter dificuldades aí, né? Ela vai ter problemas. Isso acaba afugentando os possíveis compradores, né? Então, a venda de um bem litigioso é possível, mas é dificultada na prática, né, em razão do próprio processo, e esse processo acabar servindo como um desestímulo a pretensos compradores. Né? O cara vai olhar e vai falar: nossa, eu vou comprar isso aí, eu vou arrumar um monte de problema. Provavelmente vai mesmo arrumar um monte de problema. E aí, então, ele não tem, né, interesse em efetivamente comprar um bem litigioso. Mas ele pode ser vendido? Pode. Né? Agora, pessoal, em contrapartida, quem realmente tiver interesse de comprar um bem litigioso sabe que vai ter problema. Tanto quem está comprando como quem está vendendo sabe que vai ter problema. Então, na prática, quando se tem de fato interesse em comprar um bem litigioso, o valor de venda é mais baixo, né? O valor de venda é mais baixo porque todo mundo sabe que vai dar problema, né? E aí você não vai pagar o mesmo valor que você pagaria em um bem que não teria problema nenhum, por um bem que vai ter um monte de problema. Se você está assumindo esses problemas, né? Você está assumindo esses problemas, você tem que ter uma contrapartida também e, consequentemente, a contrapartida é pagar menos, o valor do bem é menor. Então, quem compra um bem litigioso, né, não compra pelo bem em si, né? Porque sabe que vai ter um monte de problema. Compra porque paga mais barato, né? É um negócio de ocasião aí, é um negócio de ocasião. Então, na prática, pode se tornar uma situação interessante, porque consegue comprar um bem mais barato. Pessoal, essa é a ideia dos famosos leilões judiciais, né? Essa é a ideia dos famosos leilões judiciais. Né? O Poder Judiciário, então, ele faz uma constrição sobre determinado bem, por exemplo, uma penhora, e precisa vender esse bem, e ele leva esse bem a leilão. Todo mundo já ouviu falar que o preço de venda de um bem a leilão é muito baixo, ou muito mais baixo do que o valor real. Gira em torno aí de 50% do valor real, né? Do valor de avaliação. Então, é legal porque o preço é baixo. Mas é um bem de leilão, é um bem que está dentro do processo e aí vai ter problemas, né? Vai ter problemas, né? Inclusive, às vezes, para tomar posse dentro desse bem. Eu atuo num caso que o bem foi arrematado em junho de 2018 e nós estamos aí em junho de 2020 e até agora o arrematante, o comprador, não conseguiu tomar posse desse bem. Isso acontece, né? Agora, em consequência, a pessoa pagou um terço do valor do bem, né? A pessoa pagou um terço do valor do bem. Então, economicamente, pode ser vantajoso aí.
né? Estamos comemorando aí o aniversário, então, de 2 anos e a pessoa não tomou posse do bem. Natural, em razão de toda a circunstância, todo o conflito que envolve um bem ali não. Mas a pessoa pagou 1/3 do valor, né? Então, pode ter esse interesse também. Pessoal, então não tem problema em vender bem litigioso, é possível a venda de bem litigioso, a não ser, claro, que o juiz bloqueie, que o juiz impeça. Mas se ele não bloquear, é possível a venda de bem litigioso sem problema nenhum aí, e acaba se tornando até um negócio de ocasião, porque o valor de venda costuma ser mais baixo. Bom, e o que acontece então com o processo quando o bem envolvido nesse processo, quando o bem litigioso é vendido? Será que esse processo ele terá também uma sucessão ou uma substituição de parte? Tipo assim, sai o vendedor, porque se o bem foi vendido, o vendedor deixou de ser dono daquele bem, e entra no processo o comprador, porque se o comprador é comprador, ele pagou, e se ele pagou, ele adquiriu a propriedade daquele bem, ele se tornou um novo dono daquele bem? E a resposta é não. A resposta é não. Não existe sucessão de parte, não existe substituição de parte em caso de venda de bem litigioso. Não existe sucessão de parte ou substituição de parte em caso de bem litigioso. Então, o vendedor é a parte porque ele era dono do bem. E ele, então, vendeu o bem para o comprador. E o bem, então, sai da propriedade do vendedor e vai para a propriedade do comprador. Mas sabe quem continua dentro do processo? Sabe quem continua sendo parte do processo? O próprio vendedor. O próprio vendedor. Apesar dele ter vendido o bem e ele não ser mais proprietário do bem, é ele que continua dentro do processo. O processo, né, as normas de direito processual não permitem a sucessão de parte. É o vendedor que vai continuar ali dentro do processo, respondendo pelo processo. Pessoal, e por que é assim? Para tentar evitar fraude, né? Para desestimular a fraude. Porque se pudesse ter sucessão de parte, seria muito fácil se livrar do processo ou vazar do processo. Bastava vender o bem ou então fazer uma compra e venda simulada de bem e aí o vendedor fala, olha, eu vendi e eu estou saindo fora aí, né? Então ficaria muito fácil para ele se livrar do processo, né? Ou de fato vendendo ou até fazendo vendas simuladas desse bem só para se livrar do processo. E para coibir esse tipo de coisa, né, a norma processual é expressa dizendo que é possível a venda de bem litigioso, né, porém ela não vai gerar sucessão ou substituição de parte. O vendedor até vende, o vendedor até transfere a propriedade, o vendedor não é mais proprietário. Porém, o vendedor continua sendo a parte no processo, o vendedor continua sendo a parte no processo, representando esse bem aí, né? Então, não gera substituição processual. Pessoal, e olha que interessante, Quando o processo terminou, o vendedor era o proprietário e, portanto, ele estava dentro daquele processo defendendo o bem dele e, portanto, defendendo o direito dele. Ele era a parte defendendo o direito dele. E isso a gente já viu na semana passada, recebe o nome de legitimidade extraordinária. Recebe o nome de... Desculpa, falei besteira. Recebe o nome de legitimidade ordinária. Estar em juízo, ou seja, ser a parte e tutelando o direito próprio da parte em juízo, que é o caso do vendedor, porque ele é a parte e o bem é dele, estamos diante de legitimidade ordinária. Agora, quando o vendedor, então, realiza essa venda do bem litigioso e transfere esse bem litigioso para o comprador, mas ele, vendedor, permanece como parte, nós entramos agora naquele segundo caso que a gente já estudou, agora sim, de legitimidade extraordinária. Por quê? Na legitimidade extraordinária nós temos uma parte representando o direito que não é dela, que é o direito de terceiro.
que é justamente o caso, porque o vendedor continua sendo parte. Mas como ele vendeu, a propriedade não é dele, a propriedade é do comprador. Mas ele, vendedor, continua dentro do processo, então tutelando, protegendo o interesse de outrem, interesse de terceiro, que é o interesse do comprador. É um típico caso, então, de legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Pessoal, eu não dei esse exemplo na aula passada porque a gente precisava estudar toda essa questão de sucessão de parte e de bem litigioso, né? Eu dei outros exemplos de legitimidade extraordinária, mas a venda de bem litigioso também é um exemplo clássico de legitimidade extraordinária, porque o vendedor começou como parte e como direito próprio, mas no curso do processo vendeu bem, mas o vendedor continua como parte, só que agora representando o interesse do comprador, o interesse de outro. Então, ele se tornou, então, dentro da legitimidade extraordinária. A venda do bem litigioso gera legitimidade extraordinária do vendedor, porque o vendedor continua dentro do processo tutelando o interesse de outrem. Caso típico, então, de legitimidade extraordinária. Se vocês quiserem marcar, marquem aí. Então, legitimidade extraordinária. Exemplos. O exemplo que a gente acabou de ver agora, né, que é a venda de bem litigioso, né, venda de bem litigioso, e os exemplos que a gente viu na aula anterior. Segundo exemplo, tutela coletiva. Tutela coletiva. Quando se tem, então, um Ministério Público ou uma Defensoria Pública movendo uma ação e representando o interesse de toda a sociedade, de toda a coletividade. Isso é um clássico exemplo também de legitimidade extraordinária, em que se tem o Ministério Público como parte, só que o direito não é dele, Ministério Público. O direito é de toda a coletividade. O direito é dos órgãos públicos, o direito é da sociedade como um todo aí, né? Então, nós também, na tutela coletiva, nas ações movidas pelo Ministério Público, temos aí legitimidade extraordinária. E o último exemplo, que eu também comentei na aula passada, é do coproprietário. O coproprietário, ele tem também legitimidade extraordinária, né? O que é coproprietário? É sócio dentro de uma única propriedade. É o sócio dentro de uma única propriedade, né? E o exemplo que eu dei para vocês é que eu e minha irmã temos uma fazenda, né? E aí os sem terras invadem a fazenda minha e da minha irmã. Eu tenho 50% do todo, minha irmã tem 50% do todo. Mas a gente não sabe onde que é a minha parte, onde que é a parte dela. Aí, e o sem terra vem e invade. Eu não consigo saber se invadiu a minha parte ou a parte dela. E, na verdade, não importa, porque eu sozinho posso entrar com uma ação de reintegração de posse de toda a propriedade, porque eu sou coproprietário, né? E eu, então, movendo essa ação sozinho, vou estar em juízo, podendo tutelar direito meu? Sim, mas podendo tutelar, na verdade, o direito da minha irmã, que é a outra coproprietária. E minha irmã nem faz parte do processo, mas não tem problema, porque eu sou a parte tutelando interesse, podendo ser meu ou interesse de terceiro. Eu estou, então, agindo com legitimidade extraordinária. Né? Então, o coproprietário, então, quando ele entra com uma ação tutelando um bem que é dele, mas é também de outras pessoas, ele atua ali em legitimidade extraordinária. Bom, pessoal, e para a gente finalizar essa questão do bem litigioso, né, dar um exemplo para vocês que é bem interessante. Olha só, a gente atua aí numa ação de reintegração de posse movida pela CESP, né, movida pela CESP, atual Rio Paraná, contra rancheiro, né, dono de rancho, nas margens do reservatório artificial da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, né? E essa ação aí, ela tramita lá na comarca de Santa Fé do Sul. O proprietário do rancho, nosso cliente, né, ele é de Jales. Ele tinha, então, esse rancho em Santa Fé do Sul. E ele vendeu esse rancho, e aí a CESP moveu essa ação contra ele, né, de reintegração de posse, cumulada até com demolição de benfeitoria, com demolição de construções aí, né, dentro da área da CESP,
e ele era réu dessa ação aí de reintegração de posse. E aí ele ficou desgostoso, porque provavelmente ia ter que demolir um pedaço do rancho, e ele então vendeu esse rancho para um amigo dele de Votuporanga, né? E o amigo dele, então, de Votuporanga, comprou o rancho, né? Comprou o rancho. Teve venda? Teve. Lavrou a escritura? Sim. Registrou a escritura? Sim. E na matrícula do imóvel saiu o vendedor e entrou o comprador na matrícula do imóvel. Agora, na ação de reintegração de posse, continuou como réu o vendedor, não alterou nada. Nós até juntamos a escritura, nós até juntamos a matrícula, mas o juiz não substituiu a parte. O juiz manteve como réu o vendedor, né? Nosso cliente aqui de Jales aí como parte. Bom, pessoal, e quem comprou foi de Votuporanga e a ação continuou tramitando. Só que aí, essa pessoa que comprou, que é de Votuporanga, começou a achar muito longe Santa Fé do Sul, de Votuporanga, e começou a ficar interessado em vender o rancho que tinha em Santa Fé do Sul para comprar um rancho em uma área mais perto de Votuporanga, por exemplo, na área de Cardoso, né? E colocou o rancho à venda, então. O nosso cliente aqui de Jales, que era o antigo proprietário do rancho, ficou sabendo que o ex-rancho dele, né, o antigo rancho dele, estava à venda. E aí, então, né, essa pessoa de Jales procurou o atual proprietário, que é de Votuporanga, e fizeram negócio, e o ex-proprietário aqui de Jales recomprou esse rancho de Votuporanga. Foi feita uma nova venda, foi feita uma nova escritura pública, foi registrada a nova escritura pública, e então, na matrícula do imóvel, saiu o cara de Votuporanga e entrou o cara de Jales, né? E aí a gente juntou tudo no processo, e como no processo o cara de Jales continuava sendo réu, não mudou nada, né? O réu continuou sendo o cara de Jales. Só que o juiz achou muito estranho, né? Porque era do vendedor que vendeu para o comprador, aí pouco tempo depois o comprador vendeu para o vendedor de novo, né? O juiz achou muito estranho. E aí ele marcou uma audiência de conciliação, né? E perguntou, mas teve essas vendas mesmo? Teve. Aí as escrituras são no processo, doutor, dá uma olhada aí. Aí ele olhou as escrituras e falou, realmente, e ficou por isso mesmo, né? Não tinha nada de ilegal nisso, né? E no fundo, a grande facilitação para que o vendedor recomprasse foi porque ele já era parte do processo. Para vender com um terceiro ia ser mais difícil, porque estava pendente esse processo com o vendedor, né? Agora, para o vendedor era mais fácil, porque ele já era parte do processo mesmo, né? Ele já era parte do processo, então foi muito mais tranquilo para ele recomprar esse determinado rancho. Bom, pessoal, agora, a gente não pode negar que, mesmo que o comprador comprando, ele não é substituído no processo, ele não entra como parte do processo, o vendedor continua como parte do processo, esse comprador, ele passa a ter interesse naquele processo, porque dependendo da forma como aquele processo vai ser julgado e vai atingir o bem, como ele, comprador, é o novo proprietário do bem, ele está correndo o risco, então, de ter esse bem atingido, prejudicado, extinto, enfim, né? Vai modificar a situação fática dele, comprador, com aquele bem. Então, veja, ainda que ele não seja a parte do processo, nós não podemos negar que ele passa a ter interesse dentro daquele processo. E como ele não é parte, mas ele tem interesse, olha que interessante, ele vai poder entrar sim naquele processo. Não como parte, porque parte é o vendedor, mas ele vai poder entrar sim naquele processo como terceiro. E nos próximos semestres, vocês vão estudar dentro de processo civil um tema muito importante, que é justamente a intervenção de terceiro, né? A intervenção de terceiro. Toda vez que a gente tem um terceiro, e terceiro para a gente é todo mundo que não é parte, como é o caso do comprador, mas que tem algum interesse dentro daquele processo, esse terceiro vai poder, então, entrar nesse processo, né? Entrar no processo, não como parte, como terceiro, promovendo, então, uma intervenção
intervenção de terceiro, promovendo uma intervenção de terceiro. E um exemplo típico é essa de venda de bem litigioso. Na venda de bem litigioso, o vendedor não sai, mas o comprador vai poder promover uma intervenção de terceiro. Terceiro, porque ele não é parte, e intervenção, entrando no processo, porque ele tem interesse aí. E a gente tem N exemplos de intervenções de terceiro, né? N exemplos de intervenções de terceiro que vão ser estudados no próximo semestre. E um dos casos é a venda de bem litigioso, né? Pessoal, olha outro caso de intervenção de terceiro de uma matéria que vocês já estudaram, vocês só não sabiam que era feito dessa forma, que é a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela é feita quando um credor move uma ação contra uma pessoa jurídica para tentar receber dinheiro da pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica não tem bens nenhum, não tem um gato para puxar pelo rabo. E aí, preenchido alguns requisitos da lei, esse credor que moveu a ação contra a empresa vai poder, então, direcionar essa ação para os sócios dessa empresa, cobrando o patrimônio pessoal dos sócios. A dívida não é dos sócios, a dívida é da pessoa jurídica, a dívida é da empresa. Mas como ela não pagou, cumpridos os requisitos legais, é possível, então, direcionar a cobrança para os sócios, para o patrimônio pessoal do sócio. Agora, veja, como a dívida é da pessoa jurídica, é da empresa, não é do sócio, os sócios não são partes dessa ação, desse processo. Os sócios são, então, terceiros, né? Porque não são partes, então eles são terceiros, eles não têm nada a ver com essa determinada ação, pelo menos inicialmente. Porém, eles passam a ter interesse ali porque os bens deles, os bens pessoais do sócio, é que estão em jogo. E aí, então, eles vão, por interesse, entrar dentro desse processo. Para o credor, é interessante que eles entrem porque o credor quer pegar os bens deles. E para os sócios, é interessante que eles entram para justamente exercer seu direito de defesa e impedir que o credor pegue os bens pessoais dele, né? E essa, então, desconsideração da personalidade jurídica, que vocês já estudaram em direito civil, parte geral, processualmente falando, ela gera uma intervenção de terceiro, porque os sócios que não eram partes, eram terceiros, entram no processo, em última análise, para defender os seus próprios bens, o seu próprio patrimônio, o seu patrimônio pessoal, gerando, então, justamente essa intervenção, essa entrada de terceiro dentro do processo, né? A desconsideração da personalidade jurídica que vocês já estudaram na parte geral de direito civil, ela gera, tecnicamente, dentro do processo, uma intervenção de terceiros. Pessoal, essa intervenção de terceiros, então, é matéria vindoura, matéria que se seguirá aí, muito provavelmente no quarto semestre. Já no semestre que vem, muito provavelmente vocês vão ter essa matéria intervenção de terceiros. A venda de bem litigioso permite uma intervenção de terceiro, a desconsideração da personalidade jurídica permite uma intervenção de terceiro também. Bom, pessoal, e agora sim, então, a gente terminou essa questão da venda de bem litigioso e a sucessão de partes no processo. Veja só, né, um tema pequeno aí, né, que no material está três linhas, a gente pode falar um monte de coisa a respeito disso, isso gera um monte de interferências dentro do processo. A venda de bem litigioso não gera substituição processual, mas gera legitimidade extraordinária e permite até intervenção de terceiro. Olha que interessante. Então, a venda de bem litigioso não gera substituição processual, porque o vendedor permanece, mas sim gera responsabilidade extraordinária, porque o vendedor permanece representando o direito de terceiro. E gera intervenção de terceiro, porque o comprador pode entrar dentro do processo, não como parte, mas como terceiro interveniente. Terceiro interveniente. Olha que legal. Bom, pessoal, e com isso, então, terminamos aí
todas as peculiaridades da legitimidade ad causa e, consequentemente, terminamos até essa primeira condição da ação, que é a legitimidade. Acabou aqui, ó, nesse sinalzinho gráfico que eu acabei de colocar, a condição da ação, legitimidade ad causa, que foi a primeira condição da ação que a gente estudou. Só que a gente já viu que existem outras condições da ação, então a gente precisa dar sequência no nosso estudo de condições da ação e estudar justamente a próxima condição da ação, que é o interesse jurídico processual. Então vamos estudar agora o interesse jurídico processual. A segunda condição da ação, que é o interesse jurídico processual. Pessoal, o interesse jurídico processual é a vinculação de uma parte a um determinado processo. Por quê? Porque aquele processo vai gerar algum efeito para aquela determinada parte, para aquela determinada pessoa. E, consequentemente, ela tem interesse de proteger aquele direito, né? Aquele efeito, aí, resguardar aquele efeito. E, por isso, então, ela quer estar dentro do processo. E essa ideia, né, de querer estar dentro do processo, de ter alguma necessidade dentro daquele processo, é chamado de interesse jurídico processual. Então, o interesse jurídico processual, ele decorre da possibilidade da parte sofrer efeitos, né, decorrentes daquele processo e, consequentemente, querer tutelar aqueles efeitos, querer tutelar aquele direito, estando, então, portanto, dentro de um processo. E, então, a gente diz que aquela parte que sofre efeito do processo e passa a querer estar dentro do processo, ela tem um interesse jurídico processual. Ela passa a ter, então, um interesse jurídico processual. Pessoal, essa análise desse interesse jurídico processual, ele tem que ser feito caso a caso, né? Ele tem que ser feito caso a caso. Por quê? Porque vai depender do caso concreto e dos efeitos decorrentes daquele caso concreto para a gente verificar se aquela parte tem ou não tem interesse aí de estar dentro do processo ou não, né? Estar dentro do processo ou não. Pessoal, e a doutrina costuma falar que para que haja de fato interesse jurídico processual, né? Interesse jurídico processual, tem que se verificar se era realmente necessário aquele processo, né? E se aquele processo vai gerar de fato efeitos para aquela determinada pessoa, né? Então, os dois critérios que a doutrina traz para a gente verificar se a pessoa tem ou não tem interesse jurídico processual é verificar aí se aquela pessoa, se aquele processo era realmente necessário, se precisava realmente daquele processo e, claro, se aquele processo vai gerar efeitos e esses efeitos vai atingir determinada pessoa. E visando provar justamente, né, esse interesse jurídico processual, é que se vocês pegarem uma petição inicial de um processo, os advogados costumam colocar lá, olha, tentado entabular, tentado realizar um acordo extrajudicial, não foi possível, as partes não chegaram a um acordo, não houve diálogo. E daí, elas não conseguiram, então, resolver o problema por si própria. E aí os advogados continuam. Surgindo, então, a necessidade de ajuizamento do presente processo. Por que os advogados colocam esse parágrafo na petição inicial? Que tentado entabular um acordo extrajudicial não foi possível e daí surgiu a necessidade de ajuizamento deste processo. Por que os advogados escrevem isso na petição inicial? Para mostrar justamente a necessidade do processo e que essas partes vão sofrer efeitos desse processo porque elas não chegaram num acordo, por culpa delas. E com isso, a ideia é justamente provar para o juiz, caracterizar para o juiz a ocorrência de um interesse jurídico processual. Se as partes até tentaram um acordo, é porque elas sofrem os efeitos. E se elas não conseguiram um acordo, quem poderá nos defender? O Poder Judiciário, através do processo. Então, dali existe um interesse jurídico processual.
né? Esse parágrafo bem típico das petições iniciais é o parágrafo que demonstra para a gente, então, o interesse jurídico processual, tanto do autor em ajuizar aquela demanda, porque não teve consenso, não teve acordo com o réu, quanto do réu, porque o réu pode ser prejudicado em razão daquela ação, e por culpa do réu que não fez acordo com o autor, né? Então, é um parágrafo aí que mostra o interesse jurídico processual. Pessoal, e mais para o lado do réu? Que fato processual que a gente poderia se valer para demonstrar que, de fato, o réu tem interesse jurídico processual dentro daquele processo? Mais pelo réu, mais sob a ótica do réu agora. Pessoal, se o autor entra com o processo, o juiz recebe esse processo e manda citar o réu, e cita o réu. E a citação é o ato de comunicação formal ao réu da existência do processo. E por que o réu tem que ser comunicado formalmente da existência do processo? Porque ele precisa saber do processo e para ele poder exercer o mais lindo direito de todos, que é o direito de defesa. É para o réu poder se defender. E aí o réu vem e se defende. E na defesa dele, ele desmente tudo que o autor falou, surgindo justamente a característica básica de todo o processo, que é o conflito, que é a lide, porque o autor quer uma coisa e o réu então se defende se opondo, se contrapondo aos interesses do autor. Pessoal, isso é suficiente para a gente verificar que o réu tem interesse jurídico processual. Porque se o réu fosse citado e não se defendesse, ele não estaria se contrapondo ao interesse do autor. O autor agiria sozinho. E, portanto, o réu não teria, na prática, interesse nenhum com aquele processo. Porque se ele tivesse interesse, ele não deixaria o autor sozinho. Ele não deixaria o autor nadar de braçada ali dentro do processo. Não. Se ele tivesse interesse naquele processo, quando ele fosse citado, ele iria se defender justamente para se contrapor aos interesses do autor. Então, qual que é a maior prova que o réu tem interesse jurídico processual? Quando o réu é citado e se defende. A simples defesa do réu é a prova cabal que o réu tem interesse naquele processo, que o réu pode sofrer efeitos daquele processo, ou mais, que o réu pode até ser prejudicado naquele processo, né? E fica claro, então, o interesse jurídico do réu, né? O interesse jurídico processual do réu, quando ele simplesmente é citado e se defende. A defesa é, no fundo, a externalização, né? E para dentro do processo, né? Do interesse jurídico processual do réu. Pessoal, e é assim que os juízes costumam analisar a causa, né? O interesse jurídico processual. O juiz verifica o interesse jurídico processual do autor quando o autor ajuiza a ação, quando o autor faz a petição inicial ajuizando a ação. E, claro, quando o autor coloca aquele parágrafo dizendo que ele tentou um acordo com o réu e não conseguiu. E aí não teve outra alternativa senão ajuizar o processo. E os juízes analisam o interesse jurídico processual ao réu, né, a ótica do réu, pela defesa do réu. Se o réu fez defesa é porque ele tem algum interesse dentro daquele processo, dentro dos fatos narrados dentro daquele processo. E funciona assim. Então, o interesse jurídico processual do autor é dado pela petição inicial, quando ele diz que não houve outra alternativa. E o interesse jurídico processual do réu é dado aí pela própria defesa do réu, porque se ele se defendeu é porque ele não concorda com o autor, né, e ele tem algum interesse dentro daquele processo, né? E aí, então, a gente viu essas características do interesse jurídico processual. Pessoal, e vejam que são requisitos bem abertos, né? São requisitos bem abertos. Então, na prática, é muito difícil ou é muito raro um juiz falar que uma das partes não tem interesse. Se as partes estão lá, é que provavelmente elas têm interesse, né? Elas têm interesse, sim. Né? Então, na prática, é muito raro um juiz falar, você não tem interesse com
com esse processo aqui, né? A não ser que realmente a parte não tenha nada a ver, né? Realmente a parte não tenha nada a ver. Por exemplo, eu sou casado com a Thaisa, mas eu entro com uma ação de divórcio contra a Joana, né? A Joana não tem interesse nenhum nesse processo, né? Não tem nada a ver com esse processo. Mas veja que nesses casos assim mais extremados, não é nenhuma questão de falta de interesse, resolve-se o problema pela simples falta de legitimidade, né? A Joana não tem interesse? Claro que não, mas mais que não ter interesse, ela não tem legitimidade para figurar nessa ação de divórcio aí, né? Então, quando o caso, né, de falta de interesse é patente assim, normalmente ele esbarra até na falta de legitimidade. E aí se declara, tira-se aquela parte ou encerra o processo, não por falta de interesse propriamente dito, mas, na verdade, por falta de legitimidade. É muito raro você ver um processo aí ser extinto, né, por falta de interesse. Por quê? Porque os requisitos para dar interesse jurídico processual são bem abertos, né, bem genéricos aí. O autor, o próprio ajuizamento da ação, e o réu, a defesa que ele faz. Se o autor entrou com a ação, ele tem interesse. E se o réu se defendeu, é porque tem interesse contraposto ao autor, mas, portanto, interesse no processo. E aí os juízes acabam admitindo bastante. Bom, pessoal, uma discussão bem importante aí dentro dessa questão de interesse jurídico processual. Nas ações movidas contra o Estado, né? Nas ações movidas contra o Estado, né? Pode ser interessante a discussão desse interesse jurídico processual. Pessoal, e quando eu falo em ação movida contra o Estado, não é só Estado membro da federação, é o Estado como um todo, podendo abarcar, na verdade, então, todo e qualquer ente da federação. Então, pode ser uma ação contra o Estado-membro, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Amazonas? Pode, não tem problema nenhum. Mas pode ser também contra município, porque município é um ente federativo do Estado todo, né? Então, uma ação contra Fernandópolis, contra Jales, contra Santa Fé do Sul, sem problema nenhum, né? E também, claro, por que não, uma ação contra o maior ente federativo, contra a União Federal, sem problema nenhum. O detalhe é que as ações contra o município e ações contra o Estado-membro, né, são movidas na Justiça Estadual. Agora, a ação movida contra a União Federal, aí essa ação ela não é da Justiça Estadual, ela é da Justiça Federal, né? As ações movidas contra a União, elas são movidas, então, na Justiça Federal. Elas são de competência da Justiça Federal. Bom, nessas ações movidas contra o Estado, então, contra o município, contra o Estado-membro, contra a União Federal, normalmente se tem um prévio procedimento administrativo, né? Então, nós, cidadãos, primeiro procuramos o próprio ente federativo, o município, o Estado e a União. Fazemos um requerimento administrativo aí para esses entes políticos, né? Para o município, para o Estado-membro e para a União. E a partir desse requerimento, gera-se internamente ao ente federativo um processo administrativo, né? Gera um processo administrativo. E esse processo administrativo é tocado, né, tramita dentro do ente federativo e a autoridade pública, né, normalmente o prefeito, o governador ou o presidente da República, vai proferir uma decisão aí dentro desse processo administrativo. Se nós, cidadãos, gostarmos daquela decisão, a gente vai ficar quieto, ou gostamos, ganhamos, maravilha. Agora, se nós não gostarmos daquela decisão, nada impede, olha só, que a gente ajuize um processo agora judicial impugnando aquela decisão administrativa. Aí vocês vão me perguntar, professor, pode? Em regra pode. Em regra pode. Por quê? Pelo princípio do livre acesso à justiça.
presente aí no artigo 5º, se eu não me engano, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que o Poder Judiciário não deixará de apreciar lesão ou ameaça de direito, ou seja, o Poder Judiciário pode apreciar tudo, inclusive, né, decisões administrativas, né? E aí a parte, então, né, o cidadão que teve um pedido administrativo, teve um processo administrativo negado, ele vai poder, então, ajuizar um processo judicial rediscutindo aquela decisão administrativa. E nesse processo judicial é que tem uma discussão a respeito do interesse jurídico processual. Por quê, pessoal? Tem uma corrente minoritária que fala que só haverá de fato interesse jurídico processual para o cidadão, para o indivíduo, ajuizar o processo judicial se ele tiver previamente feito o pedido administrativo e esse pedido administrativo ter gerado um processo administrativo e esse processo administrativo ter se finalizado. Então, tem que ter pedido administrativo prévio, tem que ter processo administrativo prévio e tem que aguardar o processo administrativo prévio ser finalizado e aí sim, ao término do processo administrativo finalizado, é que o cidadão, então, teria interesse em promover o processo judicial, revisando a decisão administrativa. E por que assim? Porque enquanto não tiver terminado o processo administrativo, não se tem decisão final. A decisão pode ser modificada a todo tempo dentro do processo administrativo. E se ela pode ser modificada a todo tempo dentro do processo administrativo, já ajuizar o processo judicial contra uma decisão passível de modificação é perder tempo, é perder trabalho, é perder dinheiro. Porque você ajuizou o processo judicial contra uma decisão administrativa que não era final e ela foi modificada, todo o processo judicial que você já ajuizou se perdeu. De modo que, para a minoria da doutrina, o processo judicial é possível, mas só tem interesse e, portanto, ele somente será possível de ser ajuizado se tiver tido prévio requerimento administrativo, prévio processo administrativo e esse processo administrativo tiver se finalizado, Pessoal, quem segue essa linha, né, essa corrente doutrinária aí? Quem segue? Quem adota? Os próprios estados, né? Os estados seguem essa linha. Os estados, eles sempre falam que para ter processo judicial contra eles, tem que ter tido requerimento administrativo e tem que ter terminado o processo administrativo. E por que eles falam isso? Porque é uma forma de segurar ou de diminuir o número de processos judiciais contra eles. Enquanto eles não tiverem tido pedido administrativo e os estados não tiverem finalizado o processo administrativo, ao adotarem essa corrente, eles conseguem impedir ajuizamento de processos judiciais contra eles, estados, né? Então, é uma corrente adotada, seguida pelos estados, né? Município, estados-membros e até União Federal. Pessoal, mas existe uma segunda corrente, né? Existe uma segunda corrente e ela é majoritária, ela é a maioria, né? Ela é majoritária, ela é a maioria. E essa segunda corrente fala o seguinte: para fins de caracterização do interesse jurídico processual e, portanto, para o ajuizamento e tramitação de um processo judicial contra o Estado, não é necessário o esgotamento da esfera administrativa. Não é necessário o esgotamento do processo administrativo. E por quê? Simples. Porque se a decisão administrativa é ruim, o cidadão está sendo prejudicado. E se o cidadão está sendo prejudicado e o próprio Estado é que está prejudicando, o próprio Estado não faz nada para evitar esse prejuízo, o Poder Judiciário é a única saída. Quem poderá nos defender? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aí para isso. E, portanto, é mais que justo que esse cidadão ajuize o processo judicial imediatamente, sem esperar o término da esfera administrativa. Porque se ele está sendo prejudicado,
é função do Poder Judiciário, né, e o quanto antes evitar que esse prejuízo ocorra, né? Então, para a maioria da doutrina, o interesse jurídico processual e, portanto, a possibilidade de ajuizamento do processo, ele independe do término da esfera administrativa. Mesmo no curso do processo administrativo, é possível, então, fazer pedido judicial, é possível entrar com o processo. Já se tem interesse jurídico processual. O interesse jurídico processual não decorreria do término ou da decisão final. O interesse jurídico processual decorre do prejuízo. Toda vez que o cidadão sofreu um prejuízo, ele tem interesse jurídico processual para mover o processo, inclusive, contra o Estado. Pessoal, e quem adota essa corrente? Os cidadãos, né? Evidentemente, todos os cidadãos que são prejudicados pelo Estado, eles vão adotar essa corrente querendo ajuizar as ações, o quanto antes, né? O quanto antes, né? Então, a gente tem essas duas correntes aí, Pessoal, e nessa mesma linha de raciocínio, olha lá, tem alguns juízes que estão criando uma regra própria aí nas ações consumeristas, né? Aí não é doutrinário, aí é uma criação jurisprudencial, né? Alguns juízes estão criando aí uma regrinha própria nas ações consumeristas, né? E estão dizendo que o consumidor ele deve primeiro procurar o PROCON, e se o PROCON não resolver, somente então, se o PROCON não resolver, é que surgiria o interesse jurídico processual para o consumidor entrar com processo judicial contra o fornecedor, né? Então, fiquem atentos, isso não é uma posição doutrinária, isso é uma posição jurisprudencial, alguns juízes estão criando isso, estão determinando isso, né? Entendendo aí que o interesse jurídico processual do consumidor, ele só estaria perfeito, ele só existiria se o consumidor primeiro procurasse o PROCON e o PROCON, então, apesar de ter agido, não ter conseguido solucionar o problema. Aí, da falta de solução pelo PROCON, é que surgiria, então, o interesse jurídico processual do consumidor mover uma ação judicial, um processo judicial contra o fornecedor, né? Então, tomem cuidado com esse detalhezinho aí, né? Bom, pessoal, e com isso, então, nós terminamos a condição da ação, a segunda condição da ação, que é o interesse jurídico processual. Terminamos a segunda condição da ação, que é o interesse jurídico processual. E isso nos permite analisar, então, a ex-terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido, né? A ex-terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido. Por quê, pessoal? Porque no CPC de 73, que era o CPC anterior, existiam 3 condições da ação. A legitimidade ad causam, que a gente já estudou, o interesse jurídico processual, que a gente já estudou, e a terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido, né? Então, no CPC de 73, nós tínhamos 3 condições da ação, e a terceira era a possibilidade jurídica do pedido. Porém, o CPC de 73 foi revogado pelo CPC de 2015, e hoje está em vigor, então, o CPC de 2015. E sabe o que o CPC de 2015 fez? Reduziu as condições da ação de 3 para 2. E agora, então, no CPC de 2015, nós só temos 2 condições da ação. Quais são? Legitimidade ad causa e interesse jurídico processual. E, consequentemente, olha só, o CPC de 2015 acabou com a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido, ela não é mais condição da ação.
Pessoal, as questões de prova, elas deixaram de perguntar sobre a condição jurídica do pedido, porque a condição jurídica do pedido deixou de ser condição da ação. E passaram a perguntar justamente sobre essa sucessão normativa. Então, para responder as questões de prova do CPC de 2015 sobre condições da ação, tem que saber que antes do CPC de 73, haviam 3 condições da ação e a terceira era a possibilidade jurídica do pedido. E agora, com o CPC de 2015, a condição da ação foi a possibilidade jurídica da ação, ela foi revogada e ela deixou de ser condição da ação. Não existe mais possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido ela foi revogada pelo CPC de 2015. No entanto, pessoal, não dá para a gente passar batido e não tecer nenhum tipo de comentário sobre a possibilidade jurídica do pedido, especialmente para tentar explicar por que ela foi revogada, por que a possibilidade jurídica do pedido deixou de existir. Então, para chegar a esse ponto, a gente precisa estudar o que era a possibilidade jurídica do pedido, porque estudando o que era, é que a gente vai entender por que ela não existe mais, por que ela foi revogada pelo CPC de 2015. Bom, pessoal, a possibilidade jurídica do pedido era uma análise abstrata para ver se aquele pedido, né, se o pedido feito pelo autor tinha lógica, né, tinha lógica. Não era algo absurdo, não era algo fora da realidade, né? Então, possibilidade jurídica do pedido é uma análise abstrata, para ver se o pedido feito pelo autor tem lógica, para ver se o pedido feito pelo autor está adequado à realidade fática, né? Está adequado à realidade fática. E quando eu digo se o pedido do autor, quando eu digo que a possibilidade do pedido é uma análise abstrata, é porque o juiz não vai verificar se o autor está certo ou errado. O juiz vai só verificar se o pedido tem lógica, né? E, claro, depois, havendo lógica, sendo possível o pedido, aí sim o juiz vai verificar se naquele caso concreto, se no caso concreto, o juiz tem razão ou não. Mas o juiz só vai poder chegar a esse momento final de analisar, no caso concreto, se o autor tem ou não tem razão, se, claro, anteriormente o juiz já ter verificado se o pedido faz sentido, se o pedido é lógico, se o pedido tem sentido dentro da realidade fática aí, né? Então, veja que a possibilidade jurídica do pedido ela é uma análise abstrata porque o juiz não verifica o caso concreto. O juiz verifica o pedido, mas não com base no caso concreto ou nas provas produzidas naquele caso concreto. O juiz verifica o pedido com base nas regras da experiência, qualquer que seja a regra da experiência aí, né? Então, a possibilidade jurídica do pedido, ela é feita, né, tendo como paradigma as regras da experiência. Se aquele pedido é plausível, é lógico no mundo em que a gente vive. Não no processo em si, mas no mundo em que a gente vive. Bom, pessoal, por exemplo, olha só, eu entrei com uma ação pedindo então que o juiz condene o réu, né, a determinar que a partir de agora, os bens eles vão subir, revogando a lei da gravidade. Faz sentido isso? Claro que não. Esse pedido é um pedido juridicamente impossível. Esse pedido é um pedido juridicamente impossível. Não só juridicamente, faticamente impossível. Porque não tem como o Poder Judiciário, não tem como o Estado, não tem como a humanidade como um todo revogar a lei da gravidade para que os bens, a partir de agora, subam. Não tem como, né? Outro exemplo de pedido juridicamente impossível. Eu entro com uma ação de transferência de bem. Que bem? Um bem imóvel. Que bem imóvel? Um terreno. Onde? Na Lua. Porque eu comprei um terreno na Lua e o vendedor maluco não me transferiu.
esse terreno na Lua? E aí eu entro, então, com uma ação, né, de transferência que tem nome técnico, né, que é a famosa ação de adjudicação compulsória, para que o vendedor, então, me transfira a propriedade de um terreno na Lua. Pedido completamente, né, absolutamente impossível. Pedido juridicamente impossível. Não faz sentido nenhum esse tipo de pedido. Pessoal, agora veja só, né? Eu estou dando exemplos bizarros aí, exemplos extremos, para tentar demonstrar essa ideia. Veja que eu não preciso analisar o processo em si, né? O que está escrito no processo, ou as alegações das partes no processo, ou as provas produzidas no processo, para eu saber que não dá para revogar a lei da gravidade. Basta que eu tenha conhecimento geral das regras da experiência. Isso é a análise abstrata. Sem a gente nem ter visto o processo, a gente sabe que é impossível esse tipo de pedido, porque não dá para revogar a lei da gravidade. Ela não é uma lei jurídica, é uma lei física, né, da natureza. Aí, né? Eu fiz, então, uma análise abstrata. E também eu não preciso analisar a escritura pública de compra e venda, eu não preciso ouvir o vendedor, eu não preciso produzir provas para saber que é impossível transferir terreno na Lua, porque não dá para vender terreno na Lua. Então, não é uma análise em concreto, não é uma análise dentro do processo, é uma análise feita em abstrato e pelas regras da experiência, evidentemente, a gente sabe que isso é impossível, né? O pedido, então, de transferência de terreno na Lua. Né? Então, por isso, o uso desses exemplos absurdos aí, né? Para mostrar que não é uma análise dentro do processo, é uma análise do mundo aí, para fins de possibilidade jurídica do pedido. Pessoal, agora vamos partir para exemplos mais concretos e vocês vão ver aí o quão absurdo que se chegou e ainda bem que isso foi corrigido. Até pouco tempo atrás, olha só, né, tentava-se realizar um casamento homoafetivo, né, entre dois homens e duas mulheres. E o tabelião do registro civil negava o casamento entre dois homens e duas mulheres. Os interessados, então, ajuizavam uma ação, né, entrava com uma ação para que o juiz obrigasse, então, o tabelião de registro civil a lavrar esse casamento, né, homoafetivo entre dois homens e duas mulheres. Até pouco tempo atrás, esses processos eram extintos por impossibilidade jurídica do pedido, dizendo, olha só que preconceito, dizendo aí que não era possível o casamento homoafetivo, dizendo que não, que era contra as regras da natureza o casamento entre dois homens e duas mulheres. Então, até pouco tempo atrás, esses processos em que se pedia o casamento homoafetivo eram extintos por impossibilidade jurídica do pedido, dizendo que era naturalmente impossível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E o argumento usado era que se pegasse a Constituição Federal, né, e também o Código Civil, estaria escrito lá, está escrito ainda, que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, né? E aí se fazia uma interpretação gramatical e entendia-se que homem era só sexo masculino e mulher era só sexo feminino, então o casamento necessariamente dependeria de duplicidade, né, de diversidade de sexos. Bom, pessoal, ainda bem que isso acabou, porque veio o STF, né, veio o STF, o Supremo Tribunal Federal, e falou que quando a gente pega a Constituição Federal e o Código Civil, e ainda que lá esteja escrito, e está escrito isso mesmo, homem e mulher, a interpretação a ser dada não é uma interpretação gramatical, mas sim uma interpretação teleológica, né? Uma interpretação de finalidade. E vocês já tiveram hermenêutica jurídica, né? Em introdução ao estudo do direito no ano passado, no primeiro ano do curso. E vocês viram, então, que essa interpretação teleológica é uma busca da finalidade da norma, uma finalidade social da norma. Então, quando a lei disse homem e mulher, ela usou homem e mulher porque esses são os dois gêneros físicos, biológicos que se tem. E com isso ela quis dizer, na verdade, todos os gêneros, todos os possíveis gêneros.
Colocou homem e mulher porque são os dois gêneros biológicos, mas os dois gêneros biológicos na verdade representam a todos. Então, quando ela colocou homem e mulher, ela quis dizer homem e mulher, todos os seres humanos, todos os seres humanos. Então, o casamento é a união dos seres humanos. Pode ser de sexos diferentes, homem, mulher e homem? Pode, mas como é uma união de todos, pode ser também de mesmo sexo, homem, mulher e mulher. Essa é a interpretação do STF. O STF saiu, então, de uma interpretação literal, uma interpretação gramatical, onde está escrito homem e mulher, e passou a entender esse texto, homem e mulher, numa interpretação teleológica, uma interpretação de finalidade social da norma, que é permitir e incentivar a união entre pessoas. Homem e mulher são pessoas, e pode ser do mesmo sexo, como pode ser de sexos alternados e sem problema algum aí. Pessoal, e com isso, então, evidentemente, né, não se pode considerar, então, o pedido de casamento, nem precisa de pedido mais, porque isso está pacificado, é só ir no cartório que vai fazer, né? Ainda bem, é só ir no cartório que vai fazer, né? O casamento, então, homoafetivo, ele não é juridicamente impossível, pelo contrário, né, o STF ainda bem pacificou, ele é um pedido juridicamente possível, né? E, na verdade, hoje nem mais haveria interesse jurídico processual, porque todos os cartórios fazem, né? Outro exemplo, pessoal, olha aí, outro exemplo. Olha que coisa. Até 1977, não havia divórcio no Brasil. Até 1977, não havia divórcio no Brasil. Era proibido o divórcio no Brasil. E, portanto, quem entrasse com uma ação de divórcio até 1977 teria a ação julgada extinta por impossibilidade jurídica do pedido. As partes são casadas. As partes não querem mais ficar juntos. Então, tem legitimidade porque são casadas e até têm interesse no pedido de divórcio porque não querem ficar mais juntas. Só que até 1977 não havia divórcio. Então, apesar de terem legitimidade, apesar de terem interesse, né, preenchendo as duas primeiras condições da ação, o pedido de divórcio era um pedido juridicamente impossível, porque não tinha previsão de divórcio no nosso ordenamento jurídico. Até que em 1977 veio, então, a famosa lei de divórcio, né? Veio a famosa lei de divórcio e permitiu o divórcio no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Só que, olha que coisa, não permitiu o divórcio tão facinho, não. Precisava ter prévia separação e aguardar 1 ano para poder entrar com o divórcio. Ou então precisava aguardar 2 anos para poder entrar com ação de divórcio direto. E se não tivesse cumprido esses prazos, não podia ter divórcio. Então, se pedisse o divórcio, era um pedido de divórcio juridicamente impossível, porque não cumpriu o prazo legal de divórcio. De 1 ano contado da prévia separação, ou então 2 anos contados, ou 2 anos para fins de divórcio direto, né? Então, veja que tinha requisitos, era algo bem difícil. E essa restrição ao divórcio, olha só, perdurou até 2010, quando veio, então, a emenda constitucional 60 de 2010, e aí tornou o divórcio facilitado, né? E essa emenda constitucional 60 de 2010, ela ficou conhecida como emenda do desamor, né? Emenda do desamor. E por que desamor? Porque basta não querer, basta um não querer que 2 não ficam juntos, né? E apenas com o pedido de um é possível, então, sem prazo, sem manifestação da outra, sem concordância da outra parte, toca o pau, decreta o divórcio aí, facilitou o divórcio, né? Da mesma forma que se facilitou o casamento, né? Em 2010, por conta da emenda constitucional 60 de 2010, facilitou-se também o divórcio. Né? Então veja que demorou bastante, né? A nossa sociedade é uma sociedade bastante conservadora, digamos assim, né? E o divórcio ele somente se tornou facilitado mesmo, né? Sem requisitos aí em 2010. Pessoal,
Outro exemplo aí de impossibilidade jurídica do pedido. A adoção por casal homoafetivo, né? Até pouco tempo atrás, se um casal homoafetivo formado por dois homens ou duas mulheres tentasse adotar em conjunto, eles não iam conseguir. Por quê? Pedido juridicamente impossível. Pedido juridicamente impossível. E a ideia era o seguinte: se biologicamente para ter filhos precisa de um homem e de uma mulher, como a adoção reproduz o vínculo, como a adoção não é o vínculo biológico, mas reproduz esse vínculo biológico, também na adoção precisaria de um homem e uma mulher. E fazer o pedido, então, de uma adoção homoafetiva era contrária à lei da natureza, era um pedido juridicamente impossível. Olha que absurdo. E isso acontecia até pouco tempo atrás, mas ainda bem, isso acabou, né? E hoje, então, né, a adoção por um casal homoafetivo, dois homens e duas mulheres, a adoção conjunta por um casal homoafetivo, dois homens e duas mulheres, é plenamente possível, né? Plenamente possível, né? Inclusive, né, como naturalmente não será possível ter esse filho, né? Biologicamente não será possível ter esse filho, é a única forma desse casal ter filho, ter prole, né? Ter garantido um direito natural, que é o direito à reprodução, à filiação, né? E à transcendência familiar, além da própria pessoa, né? Então, claro que isso é possível e hoje é plenamente reconhecido aí, sem problema nenhum, né? Então, não há problema, né? Não tem jurídico, não tem vínculo, pedido juridicamente impossível. Ainda bem, acabou. Pessoal, e acabou já na época do CPC de 73, né? Acabou na época do CPC de 73. Né? Então, não acabou porque acabou a análise da possibilidade jurídica do pedido. Acabou porque a sociedade tomou vergonha, né? E acabou com esse tipo de limitação aí preconceituosa, né? E aí depois veio o Código de Processo Civil de 2015 e tecnicamente acabou com a possibilidade jurídica do pedido, a análise da possibilidade jurídica do pedido, né? Pessoal, um outro exemplo aí de coisa, né, de pedido que era barrado pela possibilidade jurídica do pedido. E esse está em vigor até hoje, né? Não se pode ajuizar uma ação dessa forma até hoje, que são as obrigações naturais, né? As obrigações naturais, que vocês estão estudando aí em Direito das Obrigações com o professor de Direito Civil ou com a professora de Direito Civil, as obrigações naturais, né? E as obrigações naturais, elas são assim chamadas porque elas existem. Elas geram obrigações, elas geram débito e elas geram crédito. Porém, elas não permitem ajuizamento de ações, né? Elas não permitem ajuizamento de processos. As obrigações naturais, elas existem, mas elas não permitem o ajuizamento de processos aí, né? E o grande exemplo são as dívidas de jogo. As dívidas de jogo. As dívidas de jogo, elas são obrigações naturais, né? Porque se você foi jogar e você fez uma dívida, você tem o débito e a pessoa com que você jogou e que ganhou, ela tem o crédito de receber aquela dívida de jogo aí, né? Não só a dívida de jogo, por exemplo, as apostas, né? Eu aposto com vocês, né, um ovo de Páscoa que amanhã é feriado, né? Ó, que beleza, né? E aí eu tenho certeza que todo mundo vai apostar esse ovo de Páscoa e como amanhã é feriado, todo mundo está me devendo um ovo de Páscoa. Né? Vocês me mandam mensagem no PPT que eu mando o endereço aqui de casa. Né? Eu gosto bastante do Prestígio, a Thaisa gosta bastante do Trufato. Né? Pessoal, claro que vocês não vão me mandar o ovo de Páscoa. E aí vocês têm até a obrigação, porque vocês apostaram, né? Mas vocês não vão me mandar o ovo de Páscoa e eu também não poderia entrar com uma ação na justiça contra vocês, porque dívidas de jogo e apostas em gerais são obrigações naturais, né? E elas então existem, mas elas não permitem o ajuizamento de processos. Agora, se porventura eu entrar com um processo desse contra vocês, eu nem poderia ter entrado, eu nem poderia ter pedido para o juiz
condená-los a me dar o dinheiro decorrente da dívida de jogo ou me dar o bem, que é o ovo de Páscoa decorrente da aposta. Né? E esse pedido, então, né, por ser decorrente de uma obrigação natural, ele seria um pedido impossível. Né? A gente teria aí, então, pedidos impossíveis de ações na justiça cobrando dívida de jogo, cobrando dívida de aposta. Né? Seria um caso típico de impossibilidade jurídica do pedido. Bom, pessoal, agora, olha só, acabou a possibilidade jurídica do pedido. O CPC de 2015 acabou com essa condição da ação, essa análise da possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque, tecnicamente, não precisa. Tecnicamente, fazer a análise da possibilidade jurídica do pedido é perder tempo. Por quê? Olha só. A possibilidade jurídica do pedido, ela é uma análise abstrata. Se a gente fizer a análise abstrata e verificar que na abstração aí o pedido é juridicamente impossível, não tem possibilidade jurídica do pedido, acaba. Ou então, se a gente faz a análise abstrata e verifica que o pedido é juridicamente possível, a gente vai ter que tocar esse processo para permitir que se faça uma análise em concreto, De modo que, olha só, para que eu vou perder tempo fazendo uma análise inicial com base em tudo, se eu, em regra, vou ter que tocar esse processo aí daqui para frente? Não preciso perder tempo. Eu já faço direto uma análise em concreto. Não vou ficar cotejando com o mundo aí. Eu já pego, já analiso aquele processo e verifico se aquele processo, se aquele pedido tem a ver com aqueles fatos e com aquelas provas ou não. E aí, se tiver, beleza, eu analiso o próprio processo. Se não tiver, eu já analisei o próprio processo e não tem mais o que fazer. Eu nego o próprio processo. Eu já julgo aquele pedido, não impossível, que é algo muito genérico. Eu já julgo aquele processo improcedente, né? O pedido é improcedente, cotejado em concreto. O pedido não tem nada a ver cotejado em concreto. Então, eu não preciso, numa etapa prévia, fazendo uma análise meio maluca aí. Eu já vou direto para o processo já está lá mesmo, e já analiso diretamente o próprio processo, os fatos do processo, as provas do processo. E verifico se o pedido tem a ver e está de acordo com os fatos e com as provas, eu já julgo aquele pedido procedente, dando ganho de causa para o autor. Ou se aquele pedido não tem nada a ver com aquele processo, com aqueles fatos, com aquela prova, para que eu vou ficar maluco aí? Já julgo improcedente, já acabo com o processo aí na lata, né? Então, veja que o Código de Processo Civil de 2015, ele acabou com a possibilidade jurídica do processo, do pedido, para acabar com esse floreio, com essa coisa abstrata, com essa imaginação. Olha, juiz, fique floreando. Não, o Código de Processo Civil é prático. Ele fala para o juiz, olha, juiz, analise diretamente o processo e verifica naquele caso, já que você está com o processo mesmo, se o pedido é procedente ou improcedente. Não precisa ficar floreando aí se ele é possível, se ele é impossível. Não, vê aquele caso e já julga aquele caso. Resolve o problema aí, né? Então, foi uma postura do CPC de 2015 em prol de um pragmatismo jurídico, né? De um pragmatismo jurisdicional. O juiz já está com o processo mesmo, então analise ali dentro. Analise se ali dentro faça sentido, se passa procedente, se não passa improcedente, aí ganhando então celeridade, diminuindo etapas, diminuindo burocracia e à vista de uma maior praticidade processual e de uma maior então celeridade processual. Não tem mais análise em abstrato, não tem mais floreio. O juiz está com o processo, o juiz que analise o próprio processo, os fatos e as provas daquele processo e verifique se daquele processo o pedido tem sentido, procedente. Se naquele processo o pedido não tem sentido, improcedente e acabou aí. Bom, pessoal, e com isso, então, nós terminamos a possibilidade
jurídica do pedido, que era uma ex-condição da ação no CPC de 2000, no CPC de 73, e ela simplesmente não existe mais pelo CPC de 2015, em razão de um pragmatismo e de uma celeridade processual maior. E terminando a ex-possibilidade jurídica do pedido, nós terminamos então todas as condições da ação, que é legitimidade ad causa e interesse jurídico processual. E com isso, então, terminamos o tema condição da ação e a gente pode analisar o próximo tema, que é pressupostos processuais. O próximo tema que a gente vai estudar é pressupostos processuais. Contudo, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande e a gente poder tomar uma aguinha, dar uma descansadinha aí, né? Eu vou interromper a gravação, a gente faz um intervalinho e a gente volta daqui a pouco. Então, até logo mais. Pessoal, interrompendo aqui a gravação e aí a gente continua conversando mais um pouquinho, a gente faz um intervalinho e depois volta.